Existe uma estatística brutal, que a indústria do trading não gosta de divulgar. Apenas 1% dos traders consegue manter lucratividade consistente após 5 anos no mercado. 1%. Pense nisso por um segundo. De cada 100 pessoas que começam, 99 vão falhar. E não é porque faltam informações. Vivemos na era do acesso total, cursos gratuitos, vídeos no YouTube, livros, simuladores. Nunca foi tão fácil aprender a operar. Então, por que a taxa de fracasso continua absurda? A resposta está no lugar que a maioria dos traders nunca olha dentro da própria cabeça. E não estou falando de motivação, de mindset positivo ou de papinho de coach. Estou falando de ciência, neurociência, psicologia comportamental, economia cognitiva, pesquisas que provam com dados por que traders cometem os mesmos erros repetidamente, mesmo sabendo que estão errando. Vamos começar pelo básico, mas é um básico que vai contra tudo que seu cérebro quer acreditar. Mark Douglas, no livro Trading the Zone, estabeleceu 5 verdades fundamentais do trading. A primeira e mais importante: qualquer coisa pode acontecer. Parece óbvio, né? Mas seu cérebro não opera dessa forma. Seu cérebro foi programado por milhões de anos de evolução para buscar padrões, criar certezas, prever o futuro baseado no passado. Era assim que nossos ancestrais sobreviviam. Aquele barulho no mato ontem era um leão. Então hoje também pode ser. Só que o mercado não é um leão. O mercado não segue as leis da natureza que seu cérebro aprendeu a decodificar. Você pode ter 20 operações vencedoras seguidas com um setup específico e a 21ª pode te explodir. Por quê? Porque, como Douglas colocou, existe uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas para qualquer conjunto de variáveis que definem uma vantagem. Sua estratégia não garante resultado em cada operação individual. Ela garante probabilidade ao longo de centenas de operações. Mas aqui está o problema. Seu cérebro não pensa em probabilidades naturalmente. Pensa em causa e efeito. Fiz A, aconteceu B, logo A. Sempre causa B. Por isso o trader iniciante ganha 3 vezes com uma estratégia e já se acha gênio. Ou perde 3 vezes e joga a estratégia no lixo. Não percebe que 3 operações não significam absolutamente nada estatisticamente. É ruído. É como jogar uma moeda 3 vezes, dar cara a todas e concluir que a moeda está viciada. Essa incapacidade de pensar probabilisticamente é o primeiro grande divisor de águas. Traders lucrativos entendem visceralmente que cada operação é independente, que o mercado não sabe nem se importa se você ganhou ou perdeu na anterior, que cada setup ele tem uma taxa de acerto, né, digamos 60%, e que você nunca vai saber se a próxima operação está nos 60% ou nos 40%. E estão completamente ok com isso. Já os perdedores vivem numa montanha russa emocional. Cada ganho os faz sentir invencíveis. Cada perda os destrói, porque não internalizaram a natureza probabilística do jogo. Agora deixa eu te apresentar um conceito da economia comportamental que ganhou o prêmio Nobel, a teoria do prospecto, desenvolvida por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Esses caras provaram matematicamente algo que todo trader perdedor sente na pele. Perdas doem 2 vezes mais que ganhos dão prazer. Não é metáfora. É literal. O sistema neurológico humano processa perdas com intensidade emocional 2 vezes maior que ganhos equivalentes. Pensa nas implicações disso. Você ganha R$ 1.000 em uma operação e sente um prazer nível 5. Perde R$ 1.000 na seguinte, sente uma dor nível 10, matematicamente você está no zero. Psicologicamente está destruído. E é aqui que a maioria toma decisões catastróficas, porque aquela dor nível 10 grita mais alto que qualquer lógica, qualquer plano, qualquer regra que você estabeleceu quando estava calmo. Esse fenômeno tem nome aversão à perda e ela se manifesta de formas sutis e brutais no trading. Você entra numa operação que vai contra você. O racional seria aceitar a perda pequena, sair no stop, seguir em frente. Mas a aversão à perda sussurra, espera mais um pouco. Pode virar, você segura, a perda aumenta. Agora sair dói ainda mais. Então você segura mais, vira bola de neve. Já vi trader transformar a perda de 1% em perda de 20% da conta simplesmente porque não conseguiu aceitar estar errado cedo. O inverso também acontece. Você entra numa operação que vai a seu favor, o racional seria deixar o alvo fazer o trabalho, mas o medo de perder aquele lucro não realizado, que ainda nem é seu, te faz sair cedo. Você fecha com migalhas um trade que poderia ter dado 3, 4, 5 vezes mais. E adivinha, estatisticamente, cortar vencedoras cedo e segurar perdedoras muito tempo é a combinação perfeita para falir. Traders lucrativos aprenderam a hackear esse sistema, não eliminaram a aversão à perda. É impossível, é biologia, mas criaram estruturas externas para não deixar a emoção decidir. Stop loss automático, sem negociação, bateu,
saiu. Não fica olhando para a tela rezando. Alvo definido antes. Não fica movendo porque sentiu que pode dar mais. Transformar um trade em processo mecânico justamente porque sabem que, deixando a emoção decidir, a emoção vai te fufu. Tem um caso clássico que ilustra isso perfeitamente. Vitor Niederhofer. O cara era um fenômeno, PhD, campeão de squash, trabalhou com Jorge Soros, brilhante, e quebrou, não uma vez, mas duas. Em 1997 e novamente em 2007, como vendendo naked puts, uma estratégia que ganha pequenas quantias consistentemente até que um evento improvável acontece e te explode. Niederhofer estava apostando contra a improbabilidade. Funcionou por anos, até que não funcionou. E quando não funcionou, as perdas foram tão devastadoras que apagaram todos os ganhos anteriores e muito mais. Esse é o perigo do viés de normalidade. Achar que porque algo não aconteceu nos últimos 1000 dias, não vai acontecer no dia 1001. Traders lucrativos planejam para o improvável. Perdedores ignoram até que um improvável acontece e os destrói. Falando em vieses cognitivos, vamos falar do mais comum. Viés de confirmação. Seu cérebro tem uma tendência natural de buscar informações que confirmam o que você já acredita e ignorar informações que contradizem no trading. Isso é letal. Você decidiu que vai comprar determinado ativo, aí busca análises, notícias, opiniões que suportam sua decisão. Ignora sinais contrários. Ignora dados que dizem talvez não seja agora. Constrói uma bolha de confirmação e opera dentro dela. Até o mercado estourar a bolha e você tomar um soco na cara. Traders profissionais cultivam o que chamam de teste da tese contrária, antes de entrar numa operação. Forçam-se a listar todos os motivos pelos quais aquela operação pode dar errado. Buscam ativamente informações que contradizem sua análise. Não para se sabotar, mas para ter visão completa, porque o mercado não liga para sua narrativa. Se você está comprado e aparecem 5 motivos técnicos para vender, o mercado vai vender. Sua crença não muda isso. Outro viés mortal, viés de recência. Dar peso excessivo aos eventos mais recentes, clássico. Bull market de criptomoedas em 2021. Bitcoin batendo 60 mil. Todo mundo virando especialista. Garantindo que ia para 100 mil, 200 mil. Por quê? Porque nos últimos meses só tinha subido. O recente se tornou a única realidade. Quem entrou no topo achando que aquela era a nova normalidade. Tomou uma surra histórica em 2022. O mercado não se importa com o que aconteceu na última semana. Ele se importa com ciclos muito maiores que a maioria não tem paciência nem de estudar. Agora vamos para a parte que dói, overtrading. E aqui entra neurociência de verdade. Quando você faz uma operação, independente do resultado, seu cérebro libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa e da antecipação. É o mesmo químico liberado quando você come algo gostoso, quando usa algo que não deve, quando joga videogame, e é viciante. O problema é que no trading, a dopamina é liberada no ato de operar, não necessariamente no ganho. A excitação de estar posicionado, de ver o preço se mover, de participar do jogo, isso cria um ciclo vicioso. Você opera, libera dopamina, se sente bem, quer operar de novo para sentir aquilo outra vez. E opera. E opera, e opera, e opera, mesmo sem setup, mesmo contra seu plano. Porque subconscientemente você não está buscando lucro, está buscando a descarga química. Pesquisas mostram que comportamentos compulsivos no trading ativam as mesmas regiões cerebrais. Que vícios químicos, especificamente o núcleo accumbens e a área tegmental ventral, não é exagero. Existe trader viciado em operar da mesma forma que existe viciado em qualquer outra coisa. E como todo vício, destrói a vida financeira da pessoa até ela admitir o problema e buscar ajuda. Traders lucrativos reconhecem isso. Muitos limitam o número de operações por dia, não por estratégia, mas por autocontrole. 3 operações no máximo, deu 3, fechei a plataforma, fui viver, porque sabem que a quarta, a quinta, a sexta provavelmente não são análise. São compulsão e compulsão não paga conta. Brett Steinbarger, psicólogo que trabalha com traders institucionais, fala sobre a diferença entre processo e prática. Traders perdedores focam em práticas. Vou parar de fazer overtrading. Vou controlar emoções, vou seguir o plano. São promessas vazias. Traders vencedores focam em processos. Criam sistemas que tornam impossível fazer overtrading. Por exemplo, operam só num horário específico, ou definem que depois de 2 perdas, param pelo dia. Ou usam posição fixa que não permite emoção interferir no tamanho. Processos tiram você da equação. E quanto menos você está na equação, melhor você opera. Porque você é o elo fraco, sua emoção, seu ego, seu medo, sua ganância
Essas são as vulnerabilidades. Estratégia não tem emoção. Estratégia é matemática fria. Se você deixar a matemática trabalhar ao longo de centenas de operações, ela vai te favorecer. Mas se você ficar interferindo, pulando operações por medo, dobrando posição por ganância, você contamina o resultado. Existe uma história clássica do Jesse Livermore que ilustra a tragédia da psicologia mal gerenciada. Livermore é considerado um dos maiores especuladores da história. Fez e perdeu fortunas múltiplas vezes, mas mesmo com todo o seu talento, não conseguiu vencer seus próprios demônios internos. Lutou com depressão, tomou decisões impulsivas e eventualmente tirou a própria vida em 1940. O legado dele, Reminiscences of a Stock Operator, é leitura obrigatória, mas também é um lembrete sombrio. Habilidade técnica sem saúde mental não sustenta ninguém no longo prazo. A questão da saúde mental no trading é séria e pouco discutida. As estatísticas são claras. 72% dos traders terminam o ano com prejuízo, segundo dados da FNRA, mas não falam das consequências psicológicas, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, insônia. Vi trader desenvolvendo úlcera de tanto estresse. Vi casamento acabar porque o cara não conseguia parar de olhar o celular para checar posições. Vi gente entrando em depressão profunda depois de explodir a conta. Porque trading não é só ganhar ou perder dinheiro, é lidar com incerteza constante. É encarar sua própria falibilidade todo santo dia. É ter que admitir erro publicamente pro mercado toda vez que bate stop. E pouquíssimas pessoas estão psicologicamente preparadas para isso. Principalmente numa sociedade que cultua acerto e condena erro. Traders lucrativos constroem o que chamo de resiliência psicológica. Não é otimismo cego, é a capacidade de absorver golpes emocionais e continuar funcionando. De ter uma sequência de 5, 6, 7 perdas e não entrar em parafuso. De ter o melhor dia da vida e não ficar eufórico achando que decifrou o código. É equilíbrio, é boring, é um eletrocardiograma estável em vez de uma montanha russa. E essa resiliência não nasce pronta. É construída através de exposição repetida e processamento adequado. Você vai perder muito. A questão é, você vai processar cada perda como trauma ou como dado? Vai ruminar por horas sobre o que poderia ter feito diferente? Ou vai olhar objetivamente, extrair a lição e arquivar? Traders que desenvolvem PTSD de trading, começam a ter medo de apertar o botão, travam nas entradas, sabotam-se. Traders que processam saudavelmente evoluem. Tem um exercício que recomendo e que pouquíssimos fazem. Diário de trading emocional. Não é registrar entrada, saída, resultado. É registrar o que você sentiu antes, durante e depois. Tava ansioso antes de entrar porque perdi ontem. Senti alívio exagerado quando fechou no break-even. Fiquei eufórico e já quis entrar em outra. Com o tempo, você mapeia seus padrões emocionais. E padrões, uma vez identificados, podem ser gerenciados. Vou te dar um exemplo real da minha própria experiência. Percebi que eu operava mal nas segundas-feiras. Consistentemente, levei meses para entender por quê. Aí me toquei. Fim de semana eu desconectava completamente. Segunda de manhã eu voltava frio, sem ritmo, forçava a operação para começar a semana bem. Resultado? Começava mal. Solução? Mudei o processo. Segundas virou dia de análise, não de operação. Só entro em posição terça em diante. Taxa de acerto aumentou 15%. Por quê? Porque removi minha vulnerabilidade emocional da equação. Isso é autoconhecimento aplicado. E separa amadores de profissionais. Amador opera no automático, repete erros. Não entende por quê. Profissional se estuda tanto quanto estuda o mercado. Sabe seus gatilhos, sabe suas fraquezas e constrói salvaguardas. Outra verdade brutal. Dinheiro amplifica quem você é. Se você é disciplinado com R$1.000, vai ser disciplinado com R$100.000. Se você é impulsivo com R$1.000, vai ser impulsivo com R$100.000. Só que as consequências vão ser proporcionalmente piores. Muita gente acha que quando tiver mais dinheiro vai operar melhor. Mentira. Vai operar exatamente do mesmo jeito, só que com números maiores. E se o jeito é ruim, o estrago é maior. Por isso que, paradoxalmente, aprender a operar com conta pequena é mais valioso que qualquer curso caro, porque com conta pequena você pode errar, pode testar, pode quebrar emocionalmente e reconstruir sem consequências catastróficas. É laboratório barato, mas a maioria tem pressa. Quer conta grande, quer ganhos grandes, quer status, e se explode antes de aprender as lições fundamentais. Deixa eu falar sobre expectativa versus realidade. A mídia vende a imagem do trader, cara jovem, rico, viajando o mundo, operando da praia. É possível tecnicamente sim. É provável? Absolutamente não. A realidade dos traders consistentemente lucrativos que conheço é bem diferente.
Rotina rígida, horas de estudo, períodos longos sem operar, esperando o setup, lucros modestos acumulados ao longo de meses, nada sexy, nada instagramável, mas funcional. E tem a questão das redes sociais criando uma distorção massiva. Você vê o cara postando print de lucro de 50 mil reais em um dia. Não vê os 90 dias antes que ele perdeu 60 mil reais. Não vê a conta explodida 3 vezes antes dessa. Não vê o contexto. Vê só o resultado excepcional e acha que é normal. Cria uma expectativa completamente divorciada da realidade. E quando sua realidade não bate com aquilo, você se sente fracassado, sendo que sua realidade pode estar perfeitamente ok. Por isso, traders lucrativos param de se comparar, param de seguir esses perfis, focam na própria jornada. Tô melhor que estava há 6 meses? É a única pergunta relevante. As variáveis são diferentes, capital inicial diferente, tolerância a risco diferente, tempo disponível diferente. Comparar é inútil e destrutivo. Agora um ponto polêmico. Talvez trading não seja para você. E tá tudo bem. A taxa de 1% de sucesso não é acidente. É reflexo da dificuldade real. É reflexo de quantas pessoas entram pelas razões erradas, dinheiro fácil, flexibilidade, sonho de liberdade, mas trading não é trabalho fácil. É trabalho solitário, estressante, que requer habilidades psicológicas raras. Se após meses ou anos você está claramente sofrendo, destruindo capital, afetando saúde mental e relacionamentos, talvez seja a hora de considerar que existem outras formas de construir riqueza. Não é desistir, é sabedoria de conhecer limitações. Porque o custo do trading mal sucedido não é só financeiro, é emocional, é temporal, é de oportunidade. O tempo que você gastou poderia ter sido investido desenvolvendo outras habilidades. Não existe vergonha reconhecer que algo não é para você. Existe vergonha em destruir sua vida teimosamente, perseguindo algo que está claramente não funcionando. Mas se você está comprometido, se sente atração genuína pelo desafio, se está disposto a fazer o trabalho interno necessário, então ouça isso. Sua maior vantagem nunca vai estar num indicador, num robô, num curso secreto. Vai estar na sua capacidade de sentar-se em frente à incerteza e não piscar, de absorver perdas sem colapsar, de resistir à tentação de compensar, de seguir o plano mesmo quando tudo em você grita para quebrar as regras. Mark Douglas tinha razão quando disse que você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Você só precisa aceitar plenamente a incerteza, abraçar a natureza probabilística do jogo e executar seu processo impecavelmente ao longo de centenas de repetições. Sounds simple. É tudo menos simples, porque requer que você se torne a versão mais disciplinada, emocionalmente regulada e psicologicamente resiliente de si mesmo. E isso não acontece não acontece assistindo o vídeo. Acontece no sangue, suor e lágrimas de 1000 operações mal executadas, processadas, corrigidas. Acontece na dor de explodir conta e reconstruir. Acontece na humildade de admitir que você é o problema e que só você é a solução. A vantagem mental não é dom, é construção. É trabalho árduo, diário, chato, sobre si mesmo. E a maioria não está disposta a fazer esse trabalho. Prefere continuar procurando atalho técnico, indicador mágico, estratégia infalível, coisas que não existem. Então a pergunta real não é qual a melhor estratégia. A pergunta é: você está disposto a fazer o trabalho psicológico brutal necessário para executar qualquer estratégia com consistência? Se a resposta for sim, você tem chance. Se for não, tá só perdendo tempo e dinheiro. O mercado abre amanhã. As mesmas oportunidades vão estar lá, a mesma volatilidade, os mesmos padrões. A diferença não vai estar no que o mercado faz, vai estar no que você faz com o que o mercado faz. E isso, no final das contas, sempre foi sobre você.